Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila aqui do Cia Fisiol. No vídeo de hoje a gente vai falar ou vai dar continuidade às fases de resposta do nosso trato digestório à presença de alimento. No vídeo anterior a gente falou da fase cefálica, fase oral e fase esofagiana. Mas o nosso trato digestório ainda apresenta mais 3 fases que são fundamentais para o processo de digestão e absorção. E que fases são essas? Fase gástrica, duodenal e fase colônica. Para quem assistiu o vídeo anterior, vocês viram que cada fase é essencial para a fase seguinte. Portanto, o principal estímulo para a secreção salivar começa antes do nosso alimento entrar em contato com a nossa cavidade oral, certo? Acontece lá na fase cefálica. A partir do momento que o alimento está dentro da boca, esse aumento da secreção salivar, ele é fundamental, assim como a mastigação. E na fase oral, a gente tem um estímulo também para a fase gástrica. O principal estímulo que acontece lá na fase oral e que vai nos ajudar na fase gástrica é o estímulo para a produção do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é uma substância produzida pelo estômago, essencial para a ativação de algumas enzimas que vão então estar envolvidas na digestão, principalmente de proteínas. Então a fase gástrica, ela traz como características secreção de ácido clorídrico, ativação de enzimas envolvidas principalmente na digestão das proteínas, a própria distensão da musculatura gástrica estimula uma maior produção dessas substâncias e isso prepara o nosso duodeno, né, a primeira porção aí do intestino delgado, para receber esse bolo alimentar. A fase duodenal, ela envolve principalmente a neutralização desse ácido clorídrico que foi secretado e que está em contato com o bolo alimentar no estômago, através da secreção de suco pancreático, sais biliares, que vão atuar principalmente dando continuidade à digestão dos carboidratos que começaram lá na boca, através da amilase salivar, e que também vão atuar na digestão dos lipídios, através da presença de lipases. Então, no duodeno, a gente vai ter uma finalização da digestão de carboidratos, proteínas e lipídios. Nesse processo da fase duodenal, a gente pode já ter, mais para o final do intestino delgado, processos absortivos também. E por último, a fase seguinte é a fase colônica, a fase que acontece no intestino grosso ou cólon. Nessa fase, a gente vai ter basicamente a finalização de digestão de algum nutriente que ainda não tenha sido finalizada, mas basicamente vai acontecer a absorção. Então, a gente vai ter absorção de nutrientes, reabsorção de fluidos e eletrólitos, e um papel fundamental aí do cólon, dessa fase colônica, é preparar aquele bolo que era alimentar e que agora se chama bolo fecal, armazenando esse bolo fecal até o momento da excreção, certo? Então, as fezes que nessa chegada à fase colônica são líquidas, a partir do momento que tem a reabsorção de fluidos e eletrólitos, se tornam mais sólidas e vão ficar armazenadas no final do cólon e no reto até a sua possível eliminação. É nessa região do cólon que a gente tem também uma colônia bacteriana extremamente importante, que é a nossa microbiota intestinal. Essa microbiota, ela é formada por milhões de bactérias que têm um papel fundamental na digestão de alguns nutrientes ou de alguns metabólitos cujo ser humano não tem a capacidade de digerir, então diminuindo o processo de fermentação e de mal-estar para nós seres humanos. Essa microbiota, ela também vai ter um papel importante na detoxificação, o que vai então
prevenir ou proteger o nosso epitélio intestinal contra possíveis lesões, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo encontro!